Doenças respiratórias. A todo momento, estamos expostos a uma grande variedade de agentes perigosos que não costumam ser visíveis a olho nu, como a poeira, ácaros, fungos, entre vários outros. Além disso, também as contaminações por vírus e bactérias. As doenças respiratórias crônicas atacam tanto as vias aéreas superiores quanto as inferiores. A asma, rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica são alguns exemplos de doenças mais comuns. As doenças crônicas se caracterizam por não serem tratadas em prazos curtos, precisando de tratamento médico controlado para uma melhora significativa. A bronquite, rinite e sinusite são exemplos de doenças respiratórias muito comuns que podem evoluir para uma forma crônica, chegando a ocasionar outras doenças como bronquite asmática. Agora eu vou falar algumas das principais doenças respiratórias crônicas. Temos a rinite crônica, que acontece quando tem uma inflamação nas mucosas nasais, sendo alérgica quando é ocasionada por algumas substâncias, cheiro forte, ácaros ou pelos de animais. Ela passa a se classificar como crônica quando simplesmente essa inflamação não consegue se recuperar totalmente em um período de 3 meses. Seus principais sintomas são a coriza, espirros constantes e se apresentam de forma seguida: nariz entupido, coceira no nariz, nos olhos, no céu da boca e na garganta. O tratamento inclui medicamentos para a melhora dos sintomas, imunoterapia e limpeza constante das vias nasais. A sinusite é uma inflamação autolimitada na mucosa e em todas as regiões dos seios, da face, na área do crânio composta por cavidades ósseas que ficam localizadas na região ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. Ela pode ser desencadeada por uma gripe ou por alergias. Se os sintomas forem cíclicos ou durante mais de 12 semanas, a sinusite é considerada crônica. O tratamento consiste na melhora da qualidade do ar, evitando lugares sujos e com poeira, ácaros, a limpeza das vias aéreas, inalação com soro, imunoterapia e, em casos mais graves, até cirurgia. 2 horas depois. A bronquite consiste em uma inflamação dos brônquios e pulmões desencadeada por gripes e infecções respiratórias, que pode ser temporária, durando de 3 a 5 semanas. Quando a inflamação persiste e o indivíduo tem casos semelhantes durante o ano, ela pode ser classificada como bronquite crônica ou até bronquite asmática, geralmente diagnosticada na infância. O tratamento consiste em medicamentos administrados por um pneumologista. Centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem dessas doenças e de alergias respiratórias em todos os países do mundo. Mais de 500 milhões delas vivem em países em desenvolvimento. As doenças respiratórias crônicas estão aumentando, principalmente entre as crianças e idosos. Elas afetam a qualidade de vida e podem provocar incapacidade nos indivíduos afetados, causando grande impacto econômico e social, além das limitações físicas, emocionais e intelectuais que surgem com a doença, com consequências na vida do paciente e na sua família. Infecções virais. Bom, o resfriado comum é a síndrome infecciosa mais frequente e encontrada em seres humanos, e a influenza continua a ser uma causa maior de mortalidade e de importante morbidade ao redor do mundo. As infecções respiratórias frequentemente evoluem para o quadro clínico de doenças crônicas. As vias de transmissão dos vírus respiratórios incluem contato direto e gotículas de secreção transportadas pelo ar. O rinovírus e o vírus sincial respiratório se disseminam, pelo menos em parte, pelo contato direto das mãos com a pele contaminada do paciente e com as superfícies ambientais, seguindo da autoinoculação do vírus na mucosa nasal ou conjuntiva. Outros, como o vírus influenza, vírus do sarampo
e vírus da varicela zoster podem disseminar-se por distâncias maiores através de pequenas partículas de aerosóis. Alguns dos principais causadores de doenças virais são o coronavírus, influenza, adenovírus, bocavírus, enterovírus e o vírus sincicial respiratório. No dia seguinte, O tratamento consiste geralmente na forte manipulação de medicamentos via oral ou intravenosa, nebulizações ou até outras intervenções mais evasivas para a retirada de secreções, se for o caso. A consulta de médicos especializados é muito importante pelo grande risco de evolução para maneira crônica ou até mesmo a morte. muitos meses depois, Infecções bacterianas. Sintomas como tosse, espirros podem ser causados tanto por infecções bacterianas como por virais. Identificar o agente causador é importante, pois a forma de tratamento é diferente em cada um dos casos. Antibióticos, por exemplo, só são eficazes contra bactérias. Por isso, a grande importância de um diagnóstico preciso nesses casos, tendo em vista a semelhança de sintomas causados pelos vírus e bactérias. O contágio também é muito semelhante. Nas duas situações, o contato com fluidos corporais, toque, contato direto e inalação de partículas pelo ar são característicos. Garganta inflamada, pneumonia bacteriana, tuberculose, sinusite e faringite, dentre outras várias doenças que mais afetam a vida dos cidadãos. Diferente do vírus, a bactéria pode viver sozinha, fora de um organismo vivo, e geralmente não é especializada em uma célula do corpo, como é o caso de alguns vírus que podem atacar células do fígado, pulmões e etc. 2 horas depois, Tanto o vírus quanto a bactéria são perigosos, podendo levar a doenças sem cura ou até a morte, como citado anteriormente. Por isso, a importância de se prevenir e tratar corretamente, evitando a proliferação dessas infecções.